Bem-vinda, minha irmã, bem-vindo, meu irmão, a mais este encontro de catequese, esse encontro de formação que nós estamos propondo, apresentando, para que você viva, aprofunde mais a sua vida religiosa, particularmente nesta série que estamos começando agora, dentro do grande tema da oração, reflexões sobre o Pai Nosso, inspiradas num texto de São Cipriano, um mártir cristão que morreu no terceiro século. Antes, porém, permita-me lembrar, caso você ainda não esteja inscrito neste canal, por favor, inscreva-se. Como você sabe, quanto maior o número de inscritos, maior o destaque do canal. Então, vamos agora para a reflexão de hoje. Estamos refletindo sobre a oração do Pai Nosso, segundo um escrito de São Cipriano, este mártir do século III. E São Cipriano, para destacar uma qualidade peculiar da oração do Pai Nosso, que é a dimensão comunitária da oração do Pai Nosso, São Cipriano diz assim, olha, reparem, que nos pedidos que nós fazemos na oração do Pai Nosso, os pedidos são todos coletivos. A gente pede, começa com Pai Nosso, a gente pede o pão nosso de cada dia, a gente fala, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos. Olha, tudo coletivo. E aí, São Cipriano faz esta reflexão. Jesus é verdadeiramente um doutor da paz. O mestre de unidade, o mestre da concórdia. Quando ele ensinou o Pai Nosso, o que ele queria mesmo é nos lembrar e fazer-nos entender que nesta oração nós a rezamos porque fazemos parte de uma grande família. E eu quero passar para você agora uma curiosidade que talvez você não soubesse. Nos primeiros 300 anos da era cristã, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, era ensinada somente depois que os adultos eram batizados. Era como se fosse a oração que identificava os cristãos. Somente os cristãos eram habilitados a rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, inclusive, era como se fosse um código. Naquele tempo, quando os cristãos eram perseguidos, as pessoas que viajavam em caravanas não sabiam se o companheiro ou a companheira era cristã, então se podiam abordar assuntos da religião. Então, para saber isso, sabe o que eles faziam? Eles começavam a rezar o Pai Nosso. Se quem estivesse ao meu lado acompanhasse a oração, isso era sinal de que o meu companheiro, então a minha companheira, era cristã, então eu podia abordar assuntos religiosos. A oração do Pai Nosso é a oração própria que identifica a família divina, a pertença nossa na grande família de Deus. Então não é uma oração individual, minha, não. É minha enquanto eu faça parte da grande família de Deus. Por isso, outra curiosidade
que talvez você não conhecesse. É por isso que a oração do Pai Nosso abre o rito da comunhão na missa. Antes de nós comungarmos o corpo e o sangue de Jesus em forma de pão e de vinho, nós rezamos a oração do Pai Nosso para a gente lembrar. Fazemos parte da família de Deus. Nossa comunhão com Deus, ela só tem sentido se ela também representar e expressar a comunhão com a família de Deus. Na oração do Pai Nosso, todos rezamos por todos. Por isso, o próprio São Cirilo diz assim, olha, é importante a gente tomar algumas providências antes de rezar o Pai Nosso, mesmo quando esta oração é feita de uma forma individual. Por exemplo, lembrar esta dimensão coletiva. Que importante isso. Quando você reza o Pai Nosso, quando eu rezo o Pai Nosso, nós temos que lembrar, eu estou rezando porque eu faço parte da grande família de Deus. Eu faço parte da igreja. É importante, então, esta concentração. É importante este silêncio interior. Não é falar o Pai Nosso assim, meio, sabe, a ponto morto, né? No piloto automático. Não. É mastigar as palavras, entender as palavras. Por isso, recomenda-se também posturas corporais adequadas. Tem gente, e é um gesto bonito, rezar o Pai Nosso de mãos dadas. Tem gente que reza o Pai Nosso, todo mundo de mãos levantadas. Tudo isso ajuda a gente concentrar. Porque é sempre importante lembrar, Deus não escuta palavras. Deus prefere olhar primeiro o coração. Assim, a oração do Pai Nosso deve ser sempre rezada como um coração humilde, com aquela certeza de um filho, de uma filha, conversando com o Pai. Não é apenas o meu Pai, mas o Pai de todos aqueles que nele acreditam. O Pai que ama a mim e com o mesmo amor que ama a mim, ama a todas as pessoas. Você que é pai, você que é mãe, qual é a sua maior alegria? Não é ver os filhos, a quem você ama por igual, se dando bem, não é isso? Nós também. Se queremos agradar nosso Pai, devemos rezar o Pai Nosso com espírito, com intenção verdadeiramente coletiva, comunitária, de filhos integrados na grande família de Deus. A gente fica contente se você passar para nós algum comentário, alguma observação que você sente vontade de fazer, ou mesmo, quem sabe, alguma pergunta ou alguma curiosidade que você tenha. Entre em contato conosco. Até o próximo encontro.